Nessa aula, eu vou dar uma teoria básica de análise de dados experimentais. Essa teoria se aplica a qualquer tipo de medição, qualquer área de ciência, pode ser biologia também, não somente física. Então, imagina que você mede uma grandeza x, e essa grandeza tem valor teórico, que eu escrevi dessa forma, x com brackets aqui, triângulos, e uma medição sempre envolve um erro. Então, você vai medir n vezes, e varia de 1 a n, e cada medição envolve erro. O que é esse erro? Primeiro tem imprecisão. Por exemplo, se você medir corrente com voltímetro, que é aquele multifuncional, tem gradação do corrente que o mínimo corrente que você pode medir, né? Por exemplo, você mede em amperes. Então, mas se o voltímetro mostra, por exemplo, até décimo da ampere, tem gradação. Então, é décimo da ampere, sua imprecisão, certo? E tem erro aleatório. Então, a imprecisão é constante. Não muda, ela sempre fica lá. E tem erro aleatório. Isso que é nosso foco. O que é esse erro aleatório? Como é que contribui à medição? Então, EI é erro aleatório. Varia de medição a medição. E se medir a mesma grandeza, quer dizer, corrente é o mesmo sistema, várias vezes, erro vai variar. E o valor esperado dessa variação, quer dizer, o valor esperado do erro, variação do valor medido xi, o valor exato x, que, como esses triângulos, né? Valor teórico. Essa variação tem valor esperado zero, quer dizer, erro aleatório varia de caso a caso, pode ser positivo ou negativo, o valor esperado do erro é zero. Mas o erro existe, então o valor esperado do erro em quadrado claramente não é zero. Vamos pensar que esse sigma quadrado, ele é sempre maior do que zero, porque o valor esperado é uma coisa positiva. Então, agora, erros positivos e negativos contribuem do mesmo jeito no valor esperado do erro em quadrado. Isso se chama desvio padrão, certo? Então, nossa medição do x menos valor teórico, o valor esperado disso, vai ser o mesmo do erro. Desvio padrão do erro, sigma quadrado, certo? Porque essa fórmula aqui, isso mostra. Isso aqui. Mas, se medir várias vezes, a gente pode fazer melhor do que esse desvio padrão. Diminuir ele. Como? Então, a gente vai definir valor médio de medições. Quer dizer, várias medições de mesma grandeza, a mesma situação, em vários momentos de tempo. Isso aqui, esse x, n barra. Certo? No princípio, deveria ser valor teórico, essa fórmula aqui mostra, mais erro esperado, ou erro médio de n medições. Erro médio de n medições é o mesmo erro n vezes dividido por n. Quer dizer, não é o mesmo erro, é a mesma grandeza aleatória que você vai ter na sua medição, somada, dividida por número das medições. Então, agora, o valor esperado desse R médio, também como qualquer erro, é zero, mas desvio padrão desse aqui vai ser o quê? Então, primeira observação, que nas medições que nós fazemos, em vários momentos de tempo, em medições em momentos de tempos diferentes, não dependem um de outro, e por isso esse produto, valor esperado é zero, quando I não é igual a J. E somente não é zero quando I é igual a J. Então, pegando essa expressão em quadrado, valor esperado, nós temos somente termos EI em quadrado, N vezes, cada um tem mesmo desvio padrão. Então, N vezes sigma quadrado, dividido por N quadrado. Então, isso vai ser sigma quadrado dividido por N. Então, observa a diferença. Medir uma vez tem desvio padrão devido ao erro aleatório. Medir N vezes e pegar o valor esperado de medições, todas N medições, valor esperado da sua grandeza, tem erro que é inverso proporcional, ou desvio padrão inverso proporcional ao número das medições.
Isso se chama regressão à média. Quando erros são aleatórios, quer dizer, quando de medição a medição, erro não depende um do outro. E agora, como é que usar isso para verificar uma dependência física de uma grandeza a outra? Então, no laboratório, na física, a gente vai, na maioria dos casos, verificar uma dependência de uma grandeza y em função de uma grandeza x. Essas funções, o que pode ser? Na maioria dos casos, essa dependência pode ser reduzida, quer dizer, simplificada a outra, que é linear, para variáveis que são funções dessas. Por exemplo, se nós temos y igual a na x na ordem n. A e n são números arbitrários, né? Dependência do tipo potência. Pode ser adicionar constante, mas constante a gente pode sempre tirar do y. Eu vou considerar que a gente, se tiver constante, é tirado do y. Outra dependência possível, por exemplo, é exponencial. Também. Uma terceira é simplesmente linear. Né? Aquele caso da potência onde n igual a 1 e constante tirado do y. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que sempre é melhor verificar a dependência que é mais simples possível. Então, nesses dois casos, a gente pode pegar o logaritmo. Então, no primeiro caso da potência, vai ser n, logaritmo do x, mais logaritmo do a. Dependência linear. Segundo caso, vai ser b no x, mais logaritmo do a. Também dependência linear. Então, somente a gente precisa introduzir novas variáveis. No primeiro caso, z, por exemplo, e si. No segundo caso, somente z. E dependência vai ser... vai ter uma constante. Certo? Então, vamos ter dependência linear. Por exemplo, esse aqui vai ser onde alfa é o logaritmo do a e beta é n. E x e z de x definidos aqui. Certo? Então, na maioria dos casos, a gente pode reduzir a dependência linear. Mesmo que você vai medir y, a gente pode pegar o logaritmo do y. Usar o logaritmo do y em vez do y. O logaritmo do x, onde precisar, aqui, por exemplo, não precisa. E verificar somente dependência linear. Tá? Como é que verificar dependência linear? Como a gente já reduziu, no nosso caso, a dependência mais simples, linear, a gente vai considerar verificação de dependência linear. O que significa isso? Achar alfa e beta. Esses são parâmetros. Então, agora a gente vai medir variável x e y em vários valores do x. Na discussão anterior, a gente usou a mesma medição do x, n vezes. Então, xi e xj eram medições de mesma x, na mesma situação, em tempos diferentes. Quer dizer, a mesma coisa. Agora, a gente vai medir vários valores x diferentes. Então, xi agora vai definir um ponto no eixo x, diferente da outra, né? Xi. Então, e vai ter valores do y, definidos acima. Então, a sua dependência deveria ser linear, mas a primeira coisa que a gente pode fazer, medir várias vezes y no mesmo valor do x. Discussão anterior. A gente vai ter o quê? Vários valores do y. A gente pode definir aquele y barra para aquele medição do xi, quer dizer, a função do xi, né? Pega, por exemplo, i igual a 1, a gente vai ter y1, e a gente vai ter erro, certo? Erro que é raiz quadrada do desvio padrão, que vai depender do desvio padrão de uma medição no ponto x1, do valor y, e n, número das medições desse valor y. Então, vai ter, na verdade, vai ter um valor esperado, e a altura dessa barra vai ser aquele que eu expliquei como que achar na discussão anterior. Uma medição de uma grandeza n vezes. Então, agora a gente vai abstrair tudo isso. Isso tem, essa barra tem. Expliquei como que achar essa barra. Uma medição várias vezes. A gente vai considerar agora a dependência. Então, é isso que precisa achar. E não essa barra é o valor y esperado, y1, a gente achou. Então, agora a gente vai anotar esse y barra 1, y1 somente.
Aqui vai ser y2, compara, por exemplo, aqui y2. Esse barra, antes essa era barra n, né? Esse não é n. Esse quer dizer valor do y correspondendo ao valor do x. Então, y1, x1, y2, x2. E a barra, porque nós fazemos n medições agora, e nós temos esse desvio padrão. E essa altura, essa é exatamente raiz quadrada do desvio padrão, ou erro, devido a medições aleatórias, devido ao erro aleatório. Então, no final das coisas, você vai ter um gráfico que você achou. A gente vai agora ver como que achar alfa e beta. E esses barras com valores. Isso que você deve plotar, né? Isso normalmente plotado, certo? Como que achar agora a dependência? Alfa e beta. Como que achar coeficientes alfa e beta? Agora a gente vai pensar nos valores diferentes do x medidos e correspondentes valores y. Então a gente vai ter valores y e valores x. Valores y correspondem a esses valores x, quer dizer, medidos ao mesmo ponto onde a gente mede x. Mesma situação. Então, por exemplo, dependência do corrente à temperatura, x é temperatura, y corrente, ou outra coisa, né? E agora, a gente já sabe como ambas medições, como a y, tanto x, vai envolver erro aleatório, talvez. Talvez x não vai envolver, talvez somente y. Essa é a situação mais comum, né? E por essas barras aparecem no eixo x, né? Essas barras aqui verticais, não, por exemplo, barras horizontais, né? Ó, vai envolver erros. Mas a gente sabe, se medir várias vezes, e se erro soma, então erro médio, quer dizer, soma dos zeros dividido pelo número dos zeros, sempre envolve desvio padrão menor, inverso proporcional, a número das medições, daqui desvio padrão de uma medição, quer dizer, devido a erro aleatório. Nesse caso, erros vão acontecer a medições diferentes pontos do eixo x. Quer dizer, erros claramente vão ser independentes uma da outra. E além daqueles medidos em tempos diferentes, certo? Então, esse raciocínio nos leva à seguinte fórmula. Então, em vez de usar yi igual a alfa mais beta na xi, a cada medição, cada ponto x, tá? Vai ter n medições, né? N equações assim. A gente vai achar uma dependência que é, agora a gente vai definir o que é yn. Essa é coisa diferente da discussão anterior. Nesse caso, isso vai ser soma das medições em pontos diferentes. E não a mesma medição n vezes. Certo? Ou, se você mede em cada ponto m vezes, por exemplo, né? O número tal, né? Você pede valor esperado, valor médio. E isso que vai ser substituir nessas fórmulas que eu escrevo agora. Tá? Imagina que tem dois tipos de valor esperado. Um valor esperado de mesma medição n vezes, que era na discussão anterior. Agora, o valor esperado, que não deve ser chamado de valor esperado, é uma coisa que é a soma dos valores y dividido pelo número dos termos na soma, certo? Isso vai diminuir erro total. Cada medição envolve erro, por exemplo, esses aqui envolvem um erro. Erros são independentes e devido à regressão à média, que eu explicado antes, né? Erro total vai diminuir. E por isso que nós podemos usar, em vez de essa equação para esses valores. E porque dependência é linear, a equação vai ser essa, certo? Então, uma das equações com erro menor possível que nós conseguimos nesses n medições, no pontos n, aqui número dos pontos diferentes do x, é isso aqui. Só que tem dois parâmetros, alfa e beta. Uma equação dá para achar um parâmetro só. Precisa outra equação. Outra equação a gente pode achar considerando o desvio padrão de variáveis x e y. Só que desvio padrão aqui é fórmula que parece desvio padrão, mas não é desvio padrão, porque medições estão em pontos diferentes, certo? Então, o que nós temos? A equação era esse, certo? E nós achamos uma equação para valor, por exemplo, esse aqui, que é valor médio, definido assim. Pontos diferentes, lembra? E se não um ponto tal, você mediu n vezes,
Você calcula a média nesse ponto e que substitui esse valor xi àquela média, certo? Onde o número das medições lá não tem nada a ver com esse n aqui. Agora são pontos diferentes, porque nós achamos dependência de uma variável à outra, nós usamos claramente pontos diferentes. Então, devido a essa equação, nós temos essa. Segunda equação que nós podemos considerar, se pegar a diferença entre esse valor n com barra definido e xi também. Dedo de dependência linear, nós temos isso. Claramente, o valor esperado de cada lado é zero, porque envolve erro aleatório, que pode ser positivo ou negativo, o valor esperado vai ser zero. Na verdade, envolve n erros, porque esse aqui envolve n erros, por exemplo, esse aqui. E x e yn nós definimos agora. Essas duas grandezas que nós definimos. Agora nós podemos multiplicar, então, para não ter valor esperado zero, lado esquerdo e lado direito por a mesma coisa. Por exemplo, por essa diferença, nós vamos ter igual beta, certo? Agora, o valor esperado disso não é zero, porque esse desvio, quer dizer, porque o valor esperado vai ser sempre do valor de uma coisa positiva, certo? Então, esse é maior do que zero. E usando isso, a gente pode achar beta. Só que, claramente, para uma medição, a gente vai ter essa fórmula para qualquer medição i, qualquer ponto xi, né? Para diminuir erro aleatório, nós precisamos somar sobre os vários pontos. Esse que diminui erro do lado esquerdo e do lado direito. Então, nós temos a soma certo? A gente pode dividir por n, né? Mas não precisa, porque o lado direito também vai ser a mesma soma de n termos. N vai cancelar. Tá, então, a n. N quadrado. E agora, beta pode ser achada dessa expressão. Ela simplesmente dividido por essa soma. Essa é a segunda equação. Então, a primeira equação é essa aqui. Para valor média, quer dizer, a soma dos valores dividido por número dos termos na soma. E segunda equação para beta, isso aqui. Então, a gente pode primeiro achar beta, dessa equação aqui. Aqui somente são dados experimentais. Nada precisa saber para achar beta. E depois de achar alfa. Então, o que essa expressão para beta tem? Então, vamos ver. Eu escrevi beta de novo. Ela é a soma, só que agora eu vou dividir por n. X e eu vou escrever primeiro, né? Dividido por soma quadrado, certo? Então, por exemplo, essa aqui. O que é isso aqui? Cada medição envolve erro, certo? Então, vamos ver aqui essa soma aqui. Para ter ideia do que nós fazemos teoricamente. Então, nós temos xi, certo? E nós temos aqui menos soma todos i dividido pelo número n, certo? Então, isso pode ser escrito nessa forma. xj quadrado, certo? Então, nós podemos multiplicar e dividir por n aqui. Sobre n, certo?
E aqui nós temos n, xi, menos n valores dos x diferentes. Então, um xi vai cancelar, outros vão ter aqui. Então, j, quer dizer, não é igual aí. Mas pode ser j de 1 a n, porque uma coisa vai cancelar. Certo? Quadrado. Certo? Ó, então, na verdade, nós não precisamos desse n, porque já tem. Ó, assim. Certo? Então, nós temos diferença de dois valores do x diferentes. Certo? Tem valor teórico, e agora eu vou escrever valor teórico, menos valor teórico j, mais diferença dos zeros entre i e j quadrado, n quadrado. Então, é importante ver, então, nós precisamos, essa n aqui, desculpa, nós precisamos, agora nós vemos que essa expressão no denominador envolve soma da diferença dos dois zeros, ij, que é i menos ij, certo? Erros são aleatórios, erro i e erro j são de medições feitos em vários momentos de tempo, até que nos pontos de x diferentes, são independentes. E a gente sabe teorema de regressão, quando temos soma dos zeros aleatórios que são não correlatos um ao outro, o erro total diminui. Então, é por isso que a gente deve usar, para achar beta, essas expressões que eu escrevi, essa fórmula aqui. Porque tanto o denominador quanto o numerador, que a gente pode verificar também, de mesma forma, envolve, só que no caso do numerador, vai ter erro do x e erro do y, tem de produto de diferença dos zeros, em vez do erro no quadrado, certo? Mas erro do y, tanto tem parte aleatória independente do x, tanto dependente do x, certo? Então, o erro vai ter erro em quadrado também, vai ter soma quadrados dos zeros. Então, se tem erro do y que não depende do erro do x, são correlatos, o produto do erro do y e erro do x, valor esperado é zero. Mas tem erro do y que pode depender do erro do x, então vai ter x em quadrado. Então, tanto o numerador, tanto o denominador vai conter soma dos erros aleatórios, certo? Número n, na verdade n menos 1, né? Porque i não é igual a i. Então, o erro total vai diminuir de acordo com o número de medições. Inverso proporcional, o desvio padrão do numerador e denominador, inverso proporcional ao número das medições n, certo? E por isso, o valor do beta estimado dessa expressão é claramente melhor do que o valor do beta estimado de uma medição só. Então é isso. Achando o beta, a gente pode achar x, certo? A nossa fórmula. Ó, essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, certo? Certo? Primeiro achar isso, depois achar isso, usar isso, depois achar aquilo. E a gente pode plotar nosso gráfico, que acho que é aqui, né? Vai ter o gráfico. Tá, cheguei. Ponto. Ó. Tá. Esse gráfico, ó. E no gráfico você vai ter reta e também essas barras verticais, certo? Se você mede várias vezes, valores y em cada ponto de x. Isso sempre é considerável fazer. Então, essa teoria é básica, certo? E você é obrigado a usar um software para fazer tudo isso. Mas, na verdade, isso tudo pode ser feito na calculadora. Isso que aconselho vocês fazer, para você entender melhor o que é que aconteceu e por quê. E como que fazer isso. É isso para essa aula.